Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Papo Sem Fronteira, o nosso bate-papo super descontraído com inúmeros convidados e hoje, mais uma vez aqui com o meu amigo Rodrigo, né? Como é que estão as coisas, Rodrigo? Preparado aí para o nosso segundo podcast ali? Como é que foi o primeiro ali? O nervosismo bateu? Bom dia, pessoal. Obrigado novamente pelo convite, Jair. Obrigado aí à equipe da Ravex pela recepção, organização. No começo é um pouco, dá uma adrenalinazinha, mas o papo é muito descontraído. O Jair tem uma habilidade única de conduzir de forma que quem está do outro lado consiga navegar como se estivesse conversando com os seus amigos, com os seus familiares. Fica tranquilo, quando a gente chega ali em torno de 100, 150 programas, acaba esse nervosismo, fica tudo tranquilo, né? Tá pertinho, esse é o segundo. Muito bem, meus amigos. Estou eu aqui e o Rodrigo, então, para mais um papo descontraído com vocês, contando um pouquinho de história, contando um pouquinho de logística, contando um pouquinho de risco, segurança, muito vinculado ao nosso dia a dia do transporte, embarcador, seguradoras, corretores, operadores logísticos, né? E trazendo pessoas do mercado que fazem diferença, pessoas que realmente têm uma história para contar, mas pessoas inspiradoras que vão conseguir transmitir informações para o conhecimento dessa nossa plateia. E hoje eu tenho nada mais, nada menos aqui do que o Carlos Augusto da Fabet, uma pessoa extraordinária que em poucos minutos de conversa eu já vi que o nosso programa aqui de 1 hora e 10 vai faltar muito assunto, vai ficar faltando muito espaço aí para tirar todo esse conhecimento do Carlos, né? Carlos, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Jair. Seu primeiro, é a primeira entrevista conjunta nossa, né, minha do Rodrigo aqui, vai ser o lançamento aí, né? Então ainda estamos meio perdidos, ainda arrumando o estúdio, acertando todas as coisas, mas obrigado por aceitar esse nosso convite e já leva o nosso abraço também à Fabet ali. Obrigado por trazer essa grande marca que também leva um conceito aí para o mercado, né, que é formar motorista, capacitar pessoas. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Jair, né? O Clausen também pela oportunidade. Eu sou muito prático, então nós vamos direto na cerne da questão, que é objetividade, né? Rapidamente, eu tenho 40 anos na área do transporte, comecei como borracheiro lá no final dos anos 70, e a gente gostou tanto do caminhão que a gente vem aí cada vez mais avançando, estudando, compreendendo esse modelo de gestão de transporte. A Fabet é uma instituição de 30 anos, é a única da América Latina que atua nesse segmento. E comecei a atuar com a Fabet em 2005 como professor. E hoje eu estou interagindo, inclusive, junto com o Clausen, né, que faz parte do time Fabet também, e você também, né, Jair? Abrindo um mercado aí que tem um mercado gigante aí para a gente ajudar esse segmento do rodoviário ficar mais eficiente, mais produtivo e os gestores realmente conseguirem aí atuar de uma maneira mais assertiva. Então esse é o propósito nosso e da Fabet, ok? Muito obrigado. Nós que agradecemos aí, agradecemos a você, agradecemos a Fabet pela uma empresa pela qual eu tenho um carinho também muito grande, né? Que quando a minha primeira operação logística foi dentro da Fabet, né? Ou seja, quando eu comecei dentro da área, né, com a AutoTrack, um grande abraço aí para todos os amigos lá da AutoTrack, né? Quando eu comecei trabalhando na AutoTrack, foi um dos meus primeiros projetos de condução, foi lá em Concórdia, e lá estava abrindo naquele momento a Fabet, que sofreu altos e baixos, como toda a operação, mas que hoje está numa ascensão, está levando modelos tecnológicos aí para o mercado, né? Então, vamos já direto, porque o tempo é curto, né? Vamos direto já, vou te largar na fogueira, já que a gente está falando de tecnologia, né? Vamos falar de tecnologia, um nome, um conceito que eu escutei ali dentro da Fabet agora, que é a viagem perfeita, ou seja, que o foco é como é que nós conseguimos fazer com que o motorista realize os seus procedimentos, mas que aqueles que atuam em volta dele ajudem também a coisa a funcionar, porque não adianta o motorista querer fazer tudo perfeito se você tiver um carregamento ruim, você tiver um plano de viagem mal feito, você não tiver o posto adequado para você pernoitar, se você não tiver um lugar para tomar um banho, né? Quer dizer, é tão complexo esse processo ali. E aí, quando eu escutei esse termo viagem perfeita, a visão Fabet é a viagem perfeita. O que se refere a essa viagem perfeita? Isso.
O que a gente vem observando nesses 40 anos na área de gestão de operação? A gente percebe que tem muitas anomalias no transporte. E essas anomalias, que eu digo que é ineficácias, ele tem um impacto muito grande nos resultados. Então, parando para fazer uma reflexão, o que é que surgiu? Surgiu a ideia que existem 3 tipos de viagens. Temos a viagem perfeita, temos a viagem perfeita e a viagem mais que perfeita. Então, eu vou abrir agora aqui, só para conceituar rapidamente. Primeiro, nós temos que entender o que é o transporte rodoviário de cargas. Então, a primeira abordagem é o seguinte: transporte rodoviário de cargas são 3 grandes momentos. O momento da negociação, frete, contratos. O momento da programação, que é alocar caminhão e motorista para atender uma demanda. E temos um momento mais complexo, delicadíssimo, que é a operação. Resumindo, vamos focar na operação. É na operação que nós temos aí praticamente 70% do valor de um frete consumido na operação. Na operação nós temos roubo de carga, na operação nós temos acidentes, avarias, atraso na coleta, atraso na entrega de cargas. E isso vai impactando, então, nessa busca da eficiência, da eficácia no transporte. Bem, essa é a primeira abordagem. Uma outra abordagem também interessante é que transporte é a combinação da máquina, que é o caminhão, do motorista e a carga que representa o cliente. Então, o que nós temos que buscar? Primeiro, fazer um bom planejamento das operações, comercial, sabendo vender valor. E para vender valor, ele tem que dominar e tem que ter acesso a um pacote de informações que tem que estar disponível para ele transformar isso em habilidades e atitudes também. Quando falamos da máquina, comprar um caminhão hoje, um conjunto, me lembro, viu, já em última conversa nossa, 1,5 milhão um conjunto de um cavalo mecânico, um semi-reboque. Se eu for financiar, vai para 1,9 milhão investimento com financiamento. Então, Jair e Cláudio, o que a gente entende? Uma máquina, um caminhão de 1,8 milhão, ele tem que ser rentável e lucrativo. E é fácil mensurar isso? Sim, matemática básica com indicadores básicos. O problema é o que fazer no dia a dia para explorar uma maneira adequada essa máquina, esse caminhão, combinado com o motorista e encantando o cliente, que é o dono da carga. Então, sabendo isso, nós vamos agora, viu, Jair? Vamos agora entrar o que é a viagem perfeita. Então, a viagem perfeita... Eu queria bater um pouquinho até sobre esse assunto ali. Hoje a gente sofre bastante ali quando fala do comercial, né? O comercial, eu sempre coloco nas minhas palestras aí que a grande dificuldade hoje está que as equipes não se conversam ou cada um tem o seu interesse. Né? Então hoje nós temos nas viagens de distribuição, por exemplo, onde a gente mais trabalha ali, o comercial quer vender, 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 vender. Não me importa como que a logística vai entregar, o problema é da logística, como sendo uma visão que o meu, atingindo a minha meta, o problema é do outro. Só que nós temos que pensar sempre no corporativo, né? Quer dizer, não adianta eu vender se eu não conseguir entregar, se eu entreguei, mas o cliente não tiver satisfação, né? Então, vejo que tu leva para toda a cadeia, quer dizer, eu tenho que o vendedor fazer a sua parte, a máquina, que é o caminhão, tem que fazer a sua parte, ela tem que estar com a manutenção preventiva em dia e tudo mais. Eu tenho que estar com um motorista motivado, treinado, mas também tem que ter um cliente na ponta que também esteja preparado. Quer dizer, o cliente compra sabendo que não tem espaço para armazenar e aí manda vir igual, porque senão a promoção dele não vai acontecer, mas ele quer usar o caminhão como o seu estoque, né? Então ele já sabe, mas o processo deixa de funcionar. E aí, tu tá me falando então que a viagem perfeita, a visão, é juntar todos esses setores. E aí, tecnicamente, nós vamos medir um a um deles para daí chegar no resultado. Parcialmente, vamos ter no final a viagem perfeita. Brilhante a tua abordagem, viu, Jair? Quando comercial, vamos lá, comercial, operacional, e lá temos a figura da gestão da operação envolvendo manutenção, foca, enxerga o que é a viagem perfeita, começa a ficar mais fácil essa integração. Então, você falou do comercial. Comercial, por exemplo, eu tenho experiências amargas onde se vendia
o cliente que em 24 horas um caminhão sai de Itajaí para entregar uma carga em São Paulo, né? E eu tentava, na época, dizer, comercial, isso é impossível, não vende ilusão. Aí eu só para a gente ficar interessante, eu combinava assim com ele. Então, vou fazer o seguinte, eu não vou cumprir prazo, eu sei que tu tivesse que vender, tem que vender, só que não usa isso como verdade, porque é impossível, o caminhão não é foguete. Aí as coisas... Mas é uma complexidade, viu, Jair? É muito difícil integrar tudo isso, porque cada um puxa de um lado, né? E Carlos, e no teu entendimento, nós sabemos que a matriz de transporte, né, nós sabemos que tem uma sobrecarga brutal entre o dia 25 e o dia 5 de cada mês. Isso em vários segmentos, que é o que o Jair falou, né? Não consegue cumprir a meta de venda, aí vai chegando próximo para cumprir o budget, abre uma promoção e tem essa sobrecarga. Eu trabalhei numa empresa no Bertin, o Bertin tinha um problema seríssimo de descarga nisso, que foi ajustado com esforço, mas um esforço conjunto entre o diretor, entre eu, que era o diretor de divisão da área de transporte, e o diretor da divisão de área de carne. Certo. Mas assim, tem que haver essa proposta, e o Jair pontuou muito bem, de que essa proposta tem que ser partilhada pela empresa, né? Então, se houve a venda, houve a sobrecarga, mas então que essa venda seja entregue de forma um pouco mais diluída para frente. Ou que todos saibam que aquilo é uma mentirinha, né? Ou seja, Isso. eu contrato te exigindo que tu faça de um jeito, você fecha dizendo que vai fazer, mas você já sabe que está me cobrando uma coisa que é impossível de atingir, né? Então que todo mundo, no final das contas, aquele número é ilusório. Isso. Eu, por exemplo, eu sempre pensei assim, ó, se nós temos acesso a números, indicadores e um bom conceito de custos, poderíamos estar fazendo o seguinte: se você comprar, em vez de deixar comprar no final do mês, se tu antecipar 7 dias a tua compra, eu te dou um desconto, frete, ou o fornecedor. Como é que ele vai tirar esse desconto? Esse desconto, se não tiver uma fonte de recurso para bancar esse desconto, é custo. E onde é que se ganha hoje muito a economia? É produtividade. Na busca da produtividade, você consegue vou usar moedas, recurso financeiro para financiar esta mudança, quebrar esse paradigma da síndrome do final do mês. Aí conseguimos, só que aí temos que ter uma robustez de dados confiáveis, rápidos e precisos para poder o gestor, ele é um alquimista, eu digo, trabalhar com os números. Simulação, que é um assunto que eu vou falar depois aí sobre essa questão de modelagem, trabalhar com solver, otimizar, programação linear, que são ferramentas fantásticas aí, que o gestor tendo acesso a isso, ele consegue criar situações positivas aí para mudar um pouquinho esse cenário que às vezes é perverso e mexe muito com o resultado. Então, você me comentou, então, a parte inicial seria a equipe, que todo mundo tem que trabalhar em conjunto. Agora, a segunda parte é soluções, ferramentas para juntar dados para saber o que fazer. Esse é o segundo segredo. É o segundo segredo. Esse time tem que ter, eu vou usar aqui, que o pessoal diz que eu viajo um pouco, harmonia e confiança entre todo mundo na organização, tá? Aí eu sempre digo que o comandante que está lá em cima, ele transfere essa busca da harmonia e ele é o maestro. Ele vai orquestrando isso. Quando tem algumas questões pontuais de conflito, ele sabe como agir, porque a empresa tem um foco. Rentabilidade. Não tem outro propósito. E se a empresa dá oportunidade para todos atuarem, que sejam os talentosos nisso, que estejam motivados para isso, que conheçam as ferramentas, tenham domínio dos conceitos, que gostem do que faz. Porque as soluções vão brotando, né? Vão brotando e a empresa começa a ter um diferencial competitivo incrível. No transporte, isso aí é algo que a gente vem lutando, viu, Klaus? Há mais de 30 anos, tentando quebrar aí um preconceito. Comprar caminhão não é difícil, parece que eles não entendem que o segredo está na gestão, cuidar desse caminhão.
encantar não só o cliente, esse motorista que faz a diferença, o motorista faz a diferença, tá? E como é que nós podemos ajudar? Então, nós temos que trabalhar, dedicar e realmente resgatar o valor do ser humano. Resgatar. Porque aí as coisas começam a pegar um caminho bacana. Nessa batida, quando tu fala em rentabilidade, o que é rentabilidade? É o resultado, né? É. Só que o resultado é baseado ou no preço de venda ou no custo que você teve. E hoje, com a concorrência, você aumentar o teu valor de venda é quase impossível, né? Então, quer dizer, o segredo Restou o tá quê? no No custo, custo, né? Eu só né? posso trabalhar em reduzir o meu custo para Isso. garantir essa minha rentabilidade. Como é que vocês pensam o Palido ou o setor custo? Como é que a FABET Isso, pensa o assunto? correto. Eu vou trazer experiência em auditorias, que a gente vem trabalhando na FABET, em consultorias. A última uma auditoria que eu fiz numa empresa, eu disse o seguinte: o teu lucro, o teu dinheiro está dentro da tua empresa. Eu vou te provar. Então vamos lá, vamos rastrear, porque está tudo escondido. Quantos pneus você perdeu no último ano? Quanto representa? Vamos monetizar isso. Quantas horas o caminhão ficou em excesso para carregar e descarregar? Excesso. 1 hora é R$ 60, 70. Monetiza. Quantas avarias, quantos acidentes você teve que comprometeu tua pólice de seguro que encareceu? Monetiza. Quantos tocador de caminhão tu tem na tua empresa? Porque tu sabe, nós sabemos quem é um tocador de caminhão. E o que a gente começou a descobrir? Que o tocador de caminhão, aquele que não gosta de ser motorista, ele é 30% mais caro que o motorista. 30%, Ou mais. ou mais. Então, dá para fazer uma contabilometria, mudar essa maneira de registrar fatos e relatórios contábeis, modifica essa contabilometria para enxergar e apurar isso todo mês no DRE, separar lá no DRE. Custos operacionais, separa custos normais e as anomalias. Somando os dois é o que a contabilidade enxerga, né? Que a gente sabe disso. É ali que está a fonte do recurso. E outra coisa que a gente percebeu também nessas andanças, quem não cuida do caminhão, quem não cuida do motorista, quem não cuida dos processos, quem não cuida do cliente, quem não cuida do dinheiro e quem não cuida de nada, 30%, 40% do faturamento está indo pelo ralo. Então, vamos fazer aqui uma dedução. O dinheiro existe, só que está desaparecendo pelo ralo, não está sendo retido como riqueza da transportadora. Então, se fala muito que eu não posso pagar um bom motorista porque eu não tenho dinheiro. Então, é o seguinte, a fonte de recursos é pelas economias, é pela eficiência, é pela produtividade. É o encantamento do cliente, que diz que é impossível encantar cliente. Na viagem perfeita, é possível mostrar que você pode encantar o cliente. É só você levar para ele a tua performance, a tua excelência no atendimento. Na questão comercial, na questão operacional, financeira, econômica. O problema é que não levam. Quando você fala em fidelizar, sim, eu concordo. Mas será que hoje essa excelência ou esse serviço também aumenta o valor? Será que te dá oportunidade comercialmente de você ter mais uma margenzinha trabalhando em cima dessa excelência? Perfeito. Eu comprei muito frete, vendi muito frete, graças a Deus eu tive essa experiência, né, como embarcador e como transportadora. Então, às vezes, eu tinha desafios ir lá no grande embarcador buscar oportunidade para minha empresa como comercial. Aí eu ficava pensando o seguinte: o gerente comercial ele me dá somente 5 minutos para vender a ideia para ele. 5. Então, tirar leite de pedra em 5 minutos. Aí o que eu pensei? Como é que eu vou convencer um gerente comercial que eu sei cuidar dos processos, que eu cuido da manutenção, mostrar para ele? Eu trabalhava modelos matemáticos. Primeiro, ia descobrir o seguinte: o gerente comercial, qual é a formação dele? Adorava quando encontrava um engenheiro, um administrador, porque aí o dialeto para falar com ele fica mais próximo. Um contabilista. Por quê? Porque eu dizia assim para ele: meu amigo, eu estou aqui porque eu quero a tua carga. Rápido e cirúrgico, eu preciso da tua carga. Vamos chegar a um ponto de equilíbrio aqui? Então, eu te garanto que eu trabalho desta maneira. Então, essas modelagens matemáticas que o Carlos acompanhou alguns pedaços, passa pelo seguinte: segurança. Ele sabe o que está fazendo. Aí, quando a gente brinca com os números, é o seguinte: perfeito.
a taxa de eficácia na venda e agregar um plusinho, porque não é fácil. Era 70%, 75% que ele tinha segurança do que você está falando para ele. Então, eu sempre toco o seguinte, o gestor ele tem que ser um especialista mesmo, para entender e saber o que ele está fazendo, seja o comercial, seja o pessoal da área financeira, porque dá segurança e todo mundo trabalhando integrado é as competências de uma empresa, tá? Então é possível, viu, Jair? É possível. Só que tem que ter coragem. Então você reafirma, né? Ontem a gente fez uma reflexão muito legal em cima disso, né? De que se eu usar as informações que eu tenho Com inteligência, porque muitas vezes essas informações estão lá na empresa e ninguém usa, você não tem pessoas que saibam processar essas informações. Né? Você tem uma mina de ouro, mas não sabe cavocar. Não sabe, né? E quando você depura isso e começa a cruzar informações, e eu acho que isso foi bem pontual, uma colocação muito boa que você fez aí. Lá no Por que o Bertinho foi tão produtivo, nós falamos ontem? Porque nós conseguimos colocar na cabeça do diretor da divisão de carnes, por exemplo, né? Colocar na cabeça dele todas as dores que o transporte tem. Perfeito. E nós não éramos mais eficientes porque nós precisávamos da ajuda do frigorífico. E essa ajuda do frigorífico, né? Só no porta-container representou uma economia de 3 milhões em 15 dias de trabalho. Então, basicamente, o que a gente está vendo aqui, que o próximo assunto que nós vamos começar agora, né, é o monitoramento. Por que fazer um monitoramento? É dados, é você ver o que está acontecendo. E, em cima de saber o que está acontecendo, isso traz, para esse primeiro ponto, informações de como negociar comercialmente valor, como negociar tempo, ou seja, com dados você negocia. Agora, com percepção, você só tenta confiar que aquilo vai acontecer, né? Eu acho que isso é legal, né, Carlos? Eu sempre, nos trabalhos de consultoria que eu faço, não sei se o Carlos partilha da mesma opinião, nós temos que medir todos os tempos e movimentos. Perfeito. Inclusive no nosso programa de formação de gestores, eu quero levar uma visão operacional do tempo. Né? E o que é essa visão operacional? É pegar um sistema de logística que tenha uma informação detalhada, consistente, e eu consiga, através dessas informações, mensurar o custo daquele cliente. E isso nós fizemos na carga fracionada, quando eu te falei ontem do Rodrigo Lastella, que nós levamos esse modelo para carga fracionada. Para saber se aquele frete daquele cliente que parece ser o melhor frete da tua empresa, pode não ser o pior. Então, custeando a cadeia e custeando os tempos e movimentos, que é a nossa proposta, né, já de futuro, é ter esse custo, né, de cada segundo, aquele cliente posso dar 10% de repente de redução no frete dele e ele não é mais rentável para mim. Eu vou aproveitar e falar essa palavra custos aqui, eu vou trazer uma situação interessante. Nós que atuamos aí na faculdade como professor, a gente traz o seguinte, pessoal, vamos definir a palavra custos. Ninguém acerta. Mistura custo com despesa com desperdício e gasto e desembolso. E custo fixo. Aí você, então vamos arrumar conceito. Custo, que é despesa, o que é gasto, o que é desembolso, o que é regime de caixa e regime de competência. Porque se não entendemos isso, os nossos relatórios, que é para gerar inteligência, estão sequelados. Quando fiz administração lá nos anos 80, era bonito ouvir o professor falar o seguinte, o administrador toma decisão em cima de fatos e tal. Aí eu fico pensando, isso é clássico, tomada de decisão. Agora, se os dados estão sequelados, que decisão é essa? Aí, eu vou ser um pouco grosseiro aqui, vamos parar de contar historinha aí, porque nós temos que cuidar da empresa de transporte. Nós temos que usar conceitos adequados, corretos. Então, e outra coisa também, né? Vamos reduzir custo aonde? Um assunto polêmico aqui, viu, Jair, Cláudio? Fica o pessoal cuidando da diária do motorista. O que é controlar a diária do motorista? É controlar prato de comida do motorista. O motorista é um caminhão de 2 milhões e fico eu o seguinte, se você está viajando, tu ganhasse um prato de comida, um café com leite e um pão.
Agora, se você chegou ao meio-dia, tu vai ganhar só meio prato de comida, que é meia diária. E se você não viajou, que não é culpa tua, tu não ganha comida. Eu sempre pergunto para o empresário, meu Deus do céu, vocês estão cuidando disso? Comida? Cadê a estratégia para otimizar o combustível, a manutenção, a agilidade no carregamento na descarga, o planejamento, a roteirização? Cadê a viagem perfeita? O que é essa viagem perfeita? Então, o cliente me paga R$ 5.000. Para ser perfeita, rentável e lucrativa, o ciclo da viagem tem que ser esse tempo. Então, eu tenho que buscar esse tempo. Alguém tem que ficar olhando isso tudo. Bem, como ser humano, nós temos uma certa dificuldade de disciplina. Veio a máquina, veio os sistemas que cuidam com uma assertividade, com uma paciência, cuida 24 horas por dia e não reclama. Então, Carlos, você está me falando, né? Está nos falando, né? Falando para o público, que o empresário se preocupa com a mosca e não se preocupa com o elefante. Perfeito. É isso? Perfeito. Eu vi empresário que fazia um teste seguinte, pegava 4 arruelas, colocava numa gaveta do almoxarifado. Aí no outro dia ele ia ver que ficou 3. Pergunto, quem consumiu a arruela? Ninguém sabia. Detonava a galera. Vocês não estão cuidando da minha empresa. Uma arruela. Vou mudar o foco, né? O empresário tem que ter um time forte, coeso, motivado e querendo buscar esse resultado. Quando o assunto é bom, né, a gente não quer parar de falar, né? E já passamos aí alguns minutos aí do nosso intervalo ali, né? Vamos dar uma paradinha então aí para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho retomamos para falar da segunda grande tarefa dessa nossa gestão ali, que é o monitoramento, que é como conseguir dados. Daqui a pouquinho estamos de volta. Voltamos para mais uma etapa aí do nosso podcast, Papo Sem Fronteiras, aqui com grandes amigos, onde a primeira parte aí foi fenomenal, né? Ou seja, isso aí foi quase uma pré-faculdade aí já. É muito assunto, muito conhecimento. Que bom estar fazendo essa troca de informações com vocês e a gente está conseguindo transmitir para o nosso público aí tanto conhecimento, né? Mas agora eu quero entrar na parte do monitoramento, até que é o que mais me interessa, que é onde eu atuo, é a geração de dados, é a confiança nas informações para uma boa tomada de decisão, né? Quer dizer, eu tenho que envolver todos os setores, as pessoas têm que estar motivadas, mas se eu não medir o que está acontecendo, como eu sei se a motivação é fator financeiro, né? Como é que vocês veem o monitoramento dentro dessa viagem perfeita? Ó, um caminhão produz toneladas de dados por minuto.
Estou sendo bem exagerado aqui. Estes dados precisamos transformar em informação e tem uma ferramenta que são os indicadores que faz isso. Então, por exemplo, numa viagem existem 18 indicadores para medir a viagem perfeita. E eu vou, antes de entrar no detalhe, vou aproveitar para o Clausen tocar aqui numa questão que é a importância do motorista neste cenário, para depois eu voltar no desempenho da máquina, do homem, da operação. Pode ser, Clausen? Dá Pode ser. Gentileza. Eu acho que você comentou muito bem, Carlos, quando você falou da diária do motorista. E quando você comentou esses dias comigo na Fabet, eu fiquei imaginando. A gente agrega tanto conhecimento ao longo da carreira. A gente também fiz muita gestão de diária de motorista, né? E foi o seguinte, quanto eu estava certo e quanto eu estava errado. Eu acho que o primeiro passo da mudança, e eu falo isso em casa, inclusive para meus filhos, para minha esposa, é você admitir que você não estava certo. Perfeito. Essa é a primeira condição de você se propor a mudar. Enquanto você achar que podia ser diferente, eu posso ser, né? Você não vai mudar. Então, quando eu assumo a condição de que eu posso não estar certo, né? Não quer dizer que eu não esteja certo, eu vou checar isso, né? Esse é o primeiro movimento preciso. E você acho que falou muito bem quando a gente começa a olhar pequenas coisas, e pequenas coisas às vezes é falta de criatividade. Ou falta de ter uma visão diferente. Porque quando eu não depuro as informações, e nós falamos ontem, né? Que a gente conseguisse transferir em números, nós falamos sobre isso, né? O amor da nossa esposa, né? Ia ser tão fácil saber quanto ela gosta da gente. E quando a gente consegue fazer isso nas empresas, isso é factível, e você usou um termo muito legal, que é toneladas de informações. De telemetria deve ser toneladas vezes X, né? De informações que um caminhão gera. Em milissegundos. Né? 1/1000 de segundo. Então, quando a gente começa a agregar isso, começa a depurar essas informações, começa a consolidar os dados, né? E você começa a massificar isso, você começa a ver qual cliente teu que te impacta sobremaneira na operação, seja na carga, na descarga. Às vezes nem é o processo de carga e descarga, é o processo de espera para entrar para descarregar. Isso. E às vezes o pior é o processo de espera para receber a documentação. Não está no processo de terminal, de carregar, descarregar. E quando a empresa se propõe de forma parceira, né, e você leva essas informações e ela olha e ela te ajuda, ela não está te ajudando, ela está se ajudando. Porque esse é o exemplo do Bertin da JBS, no container. O Bertin gerava uma demanda absurda com frota, né? As produtividades foram muito acima da média de mercado, mas gerava uma demanda absurda de contratação de terceiro. E quando nós ajustamos os processos, em 15 dias foi 3 milhões de reais economizados. Fantástico, né? Nós falamos ontem que a diferença não é no que se faz, é como se faz. E esse mesmo modelo foi levado para a JBS na fusão do Bertin e representou, por incrível que pareça, os mesmos 3 milhões de reais. E como é que a gente consegue ter essa visão de saber exatamente qual parafuso aperta e afrouxa? É tendo informação. Porque senão fica na subjeção do que eu acho. Eu acho que isso é importante, Jair. Né? É conseguir ter ferramentas, né? A empresa ter ferramentas, porque o mercado disponibiliza inúmeras ferramentas, né? Mas ter ferramentas boas e trabalhar, usar o termo de novo, verdadeiramente essas informações para te gerar informação boa. Basicamente, vocês estão dizendo que monitoramento é dados, é você conseguir trazer informações para essa tomada de decisão. Se eu não tiver dados, eu não meço. As dificuldades quando você criou esse processo lá no Bertin, que trouxe o resultado, foi você planilhar, ver onde é que estavam os problemas, trazer os envolvidos. Mas é trazer dados para dentro de uma planilha para saber qual é que é o problema. E vou mais além, Jair. Cada vez mais, transporte ainda dá muito dinheiro. Mas cada vez mais vai ser mais necessário trabalhar em informação. E aí vem o segundo problema das empresas que nós falamos ontem, não sei qual é a percepção do Carlos, que é conseguir que a empresa se movimente em prol do resultado. E se movimentar em prol do resultado não é tentar fazer isso na área de operações, no comercial, no administrativo e no financeiro, né? Nós falamos ontem que algumas movimentações que acontecem nas empresas têm efeito nulo ou negativo, muitas vezes. Então, a movimentação precisa ser planejada a nível de empresa,
né? E áreas vão ter que absorver prejuízos, aí o que é combinado não é caro, você falou muito bem hoje, né? Então eu vou ter que fazer isso, eu vou gerar prejuízo na minha área, porque na outra área eu vou gerar um resultado vezes 3. E esse prejuízo vezes o resultado vezes 3 vai me dar X mais alguma coisa de resultado líquido no final do mês. Acho que isso é o segredo para qualquer instituição. E esse equilíbrio não é fácil. Não sei qual que é a percepção do Carlos sobre isso aí. Não, é perfeito, Cláudio. Só complementando aí, você foi bem assertivo. O que que acontece, né? Vamos pegar aqui a questão dados, informação, conhecimento. Tonelada de dados, usamos principalmente os indicadores, podemos falar rapidinho aqui, né? O ponto de equilíbrio, a margem de contribuição do frete, a taxa de absorção do frete para cobrir gastos fixos, aí vai. São mais de 30 indicadores táticos, estratégicos, etc. Agora chega um momento aí que é muito que eu observo que é uma dificuldade. Por exemplo, apareceu um problema, excesso de consumo de diesel na frota. Está evidente que tem desperdício de diesel. Quais são as causas de excesso de consumo de diesel? Nós sabemos que são vários. Tem excesso de peso, excesso de velocidade, problema de manutenção, calibragem mal feita, vamos lá, o combustível comprometido a qualidade. Quando se abre esse leque de influência no consumo de diesel, aí o gestor, eu digo que o gestor, até usei um termo, cientista de dados aí no artigo, se ele tiver motivado e gostar do que faz, ele vai investigar. Aí tem as ferramentas clássicas, uma é a espinha de peixe, causa e efeito, 6M. Não se vê, não vejo o gestor na área de transporte trazendo um problema para dentro da sua sala, colocando num painel o seguinte: o que é que está provocando essa anomalia? Vamos estudar o problema exaustivamente. Aí temos a matemática, temos experiência, chama o motorista, chama a concessionária. Por quê? Porque aí ele está usando todas essas informações que foram produzidas para dar consistência, né? Que aí vai validar. Há um desperdício? Sim. Qual é a evidência? Está aqui, ó. Para transportar 1 tonelada de carga em 1 quilômetro, estou consumindo 0,05 litros. Só que há um ano atrás era 0,04 e está indo cada vez mais, ninguém estava enxergando. O sistema está alertando. A telemetria então é o seguinte: cuidem que esse negócio aqui está fora do normal. Ele está lendo, ele está parametrizado para ler. Então, a hora que ele dá o alerta, aí vem o pulo do gato. O gestor, ele arregaça, vou resolver isso. Só que não pode resolver no método, o método do piniquim. É método científico, é uma ciência pura. Então, se ele gosta disso, né? A ciência de dados é fantástica, viu, Jair? Os caras aí, não, né? Essa inteligência através de dados, isso é fantástico. É a novidade, é o futuro, é essa automação na logística cada vez mais. E quanto mais transferir para a máquina, buscar as causas e já apresentar algumas sugestões de solução, já aceleramos muita coisa. Né? Nós temos hoje, a Ravex hoje é especialista em um dos segmentos dela ali, é muito forte, é a telemetria. Né? Nós desenvolvemos hoje a leitura de todos os barramentos CANs de veículos a combustão, mais de 180 campos de informação. A gente está lendo todas as informações dos veículos elétricos, né? Que é mais importante do que a combustão, porque a combustão eu abasteço onde eu quiser. Né? Agora o elétrico, se eu parar na estrada... A infraestrutura está precária ainda, né? Aí, além disso, a gente está lendo a telemetria de máquinas agrícolas, linha verde, linha amarela, a gente está lendo geradores, máquinas especiais. Por quê? Porque é justamente isso que a gente percebeu. Se você não tiver informação de onde está o problema, tipo, onde é que foi a causa? O carregamento atrasou. Mas por que o carregamento atrasou? Isso. Porque faltou energia. Mas por que faltou energia? Porque o gerador, quando faltou energia, não estava com a manutenção. Aí tu vai lá na fonte, lá na origem de tudo. Exato. E combater isso aí, né? Não basta apenas ter os dados. Os dados eu trago a cada milissegundos, que nem o Cláudio falou agora, a cada milissegundo eu trago as informações de tudo quanto é equipamento, mas alguém tem que tratar. Então é isso que você está dizendo, que essa segunda parte, monitoramento, é um conjunto de informações, mas que precisa
precisa esse analista de dados para saber a Trabalhar causa isso, e atuar para que o problema não volte a se repetir. Isso é o clássico da área da administração, né? Carlos, mas o gestor que tem que estar administrando o caminhão, motorista, aloca carga, responder comercial, saque, responder cliente, consegue fazer essa depuração, consegue ter esse norte, consegue ter. Porque isso, para depurar dados, todo mundo pode achar que é pegar uma massa de informação e começar a cruzar número. Mas, assim, cruzar número, qualquer jovem cruza números, né? Mas o que faz com aqueles. O que você fazer com aqueles números? Senão nós vamos para aquilo que nós comentamos ontem, né? Tentativa e erro, né? Eu tô lá 200 freadas a cada 100 quilômetros, eu tenho que chegar a 60 e vou só no esforço. Perfeito. Método Piniquim. Perfeito. Cláudio, olha só. A FABET tem um programa de gestores de transportes já há mais de praticamente 20 anos. E eu participo desse projeto como professor. E eu vou trazer uma situação aqui interessante. Lá numa aula de dimensionamento de frotas, antes de verificar se a frota está superdimensionada ou subdimensionada, eu desenho lá um liquidificador, literalmente um liquidificador, e mostro que eu vou colocar neste liquidificador velocidade, tempo para carregar, tempo para descarregar, distância, capacidade do veículo, custo fixo, custo variável, jornada diária, jornada mensal, tudo. Dia de manutenção. São mais de 50 variáveis no liquidificador. Brinco com eles que eu estou apertando 8 botões lá no painel do liquidificador. Aí aperto o botão 1. O botão diz o seguinte: qual é a capacidade de produção desse caminhão em quilômetros? Apertou o botão, que lá atrás está a fórmula, a equação. 10 mil quilômetros mês. Tá, 10 mil. Quantas viagens? Quantas toneladas mês? Outra, quantos veículos a empresa precisa ter para atender essa demanda conhecida, que ela conhece a demanda? Quando não é conhecida, aí tem que trazer probabilidade, outros métodos mais. Aí, quando ele enxerga os 8 botões jorrando números, aí eu digo, agora nós vamos otimizar. Aí vem a parte da programação linear, do solver, famoso solver, que está no Excel. Vamos trabalhar essas variáveis simultaneamente para buscar um modelo ótimo, onde não tem desperdício, onde não tem falhas. Gestor, esse número agora vai buscar. Porque a matemática ela é fria. Se tu fizer isso, aquilo, tu tira 12 caminhões da tua empresa. E tu está com excesso de ociosidade. Então, bota dinheiro no caixa, vai investir, etc, etc. Agora, gestor, tenha coragem de ir lá resolver o problema e agir. Então, a FABET nesse programa é chacoalhar a estrutura emocional do gestor, além de conhecer, porque ele aprende, né? A fórmula, aplica números, isso não é o problema. É o seguinte, o que fazer e perseverança. Ele tem que buscar aquilo que o sistema diz que é possível. Eu tive a visão de que FABET era treinar motorista. Você está me dizendo que é ao contrário, que não, a FABET é o processo inteiro, ou seja, eu vou validar o gestor, o líder, o motorista, o vendedor, o cliente. Perfeito. Aí é que eu trago. Isso. O motorista é uma engrenagem fantástica, poderosa nessa eficiência, sem dúvida, mas se o gestor ele não tem essa visão integrada, essa visão sistêmica, essa visão logística pura, é logística mesmo, tá? Ele perde capacidade de gerar benefício para a sua empresa. E ele acreditar que com esse domínio ele é um profissional diferente, é um profissional valorizado, é um profissional que estão procurando uma lanterna, cadê esse cara aí que não queremos, né? Então, às vezes, ele não acredita nisso. Então, a gente faz um trabalho seguinte: acredite na tua profissão, homem. Acredite, você tem um leque. O Brasil temos aí 2 milhões de caminhões, 150, 200 mil empresas, de acordo com lá a NTT. Agora é o seguinte, cadê os profissionais? Se vocês não gostam do que estão fazendo, se vocês só acham que gestão é levar o caminhão para a oficina e dar dinheirinho para a viagem, esquece, meu amigo. Estão procurando gente que faça a diferença, que mostre, evidencie o que é esse modelo óbvio, o que é o valor do frete ideal para a empresa, onde que tem os gargalos, onde estamos falhando, qual é o impacto dessas anomalias no resultado.
ainda digo assim para ele, se você não gosta, você vai querer o quê, homem? Comece por você essa mudança. E ele começa, então, a entender. A Fabet está oferecendo um pacote de soluções, é um guarda-chuva, né? Motorista, é operação, nós estamos entrando em consultorias, o Cláudio chegou aí para dar um reforço fantástico com essa experiência dele. Jair, você também com a Ravex, parceiro aí. Meu Deus, nós temos um campo fértil para buscar soluções e todo mundo enxergar. Agora tem alguém que dá a solução e prova, mostra. E começa a mostrar essa eficiência. Porque transportadora, o caminho quando era um preço de uma tobata, beleza, agora não é mais. É 2 milhões. E eles compram, estão comprando. Só que como a maneira de cuidar da visão econômica e visão financeira está perdida, o dinheiro entra e sai, acha que o dinheiro que está no caixa não é lucro, é superávit. É superávit. Lucro é outra coisa. Ah, mas o mais importante é que lucro é ter dinheiro no caixa. Não, não é isso. Tão importante quanto o lucro é cuidar do dinheiro em caixa. A lucro é a energia que vai motivar o empreendedor a ter a coragem de assumir risco. Aí sim, aí é o negócio. E com esse pacote, né, com toda essa tecnologia que já está no mercado e cada vez mais a Ravex aprimorando e trazendo novidades, eles estão esperando isso. Viu, Cláudio? Sabe, eles estão esperando. O empresário está esperando solução, porque ele brinca assim, Augusto, que coisa está acontecendo, eu não estou vendo. Eu não consigo mais enxergar. Quando era 3 caminhões, eu ia lá, eu levava para a oficina, cuidava. Eu estou com 300, 500 mil. E eu sei que 30% disso está sumindo. Mas, Augusto, assim, ó, eu trabalhei com muitas empresas familiares ao longo da minha carreira, né? Seja as pequenas e grandes, como a JBS, ainda é uma empresa, Claro. né? Apesar de ser muito profissional, é uma empresa, né, que os donos estão na gestão, né? Como é que fica no transporte? A gente vive o transporte há 30 anos, o Jair tem mais história, você tem mais história de transporte que eu tenho. Como é que fica essa sensação do empresário de que ele fez certo a vida inteira, ele tem uma empresa com 1.000 caminhões, deu certo, né? Porque uma coisa é o que ele fala, né? O Jair falou bem no bloco anterior, uma coisa é o que ele fala, mas ele está disposto a mudar, ele quer a mudança, ele está disposto a escutar alguém que conheça mais sobre um assunto do que ele. Não é que conheça mais do que ele sobre tudo. É que administrar 10 é uma coisa, 100 mil é outra bem diferente. E parece que ele se perdeu no tempo que ele deu certo para chegar nos 1.000 e que o jeito de administrar o 1.000 é o mesmo de administrar 10. Né? Nós sabemos que não é mais. Tem empresários aí que não acreditam, ele não está percebendo que a empresa dele está visível para muita gente. Os órgãos governamentais estão enxergando nos detalhes. E, às vezes, mais do que ele, às vezes. Às vezes ele não acredita. Aí diz, querido, estão vendo tudo. Agora, o que vão fazer, deixa ele lá. Então, o que acontece? O tempo que você amarrava cachorro com linguiça acabou faz tempo. Né? Beleza. Eu, quando comecei no transporte, a lucratividade na época era de 25%, 30% do lucro do frete lá no Itajaí, no container. Lucro real que a gente media, tem a meta lá na... E hoje, para conseguir 2, 3, e mesmo assim, meu amigo, é sufoco. Por quê? Uma competição acirrada, fretes predatórios, temos problemas da infraestrutura no Brasil. Então, eu digo o seguinte, vamos cuidar dentro da nossa casa. O dólar variando, nós não temos influência nisso, esquece. O custo do dinheiro, tu não vai conseguir escapar disso. A mão de obra com problema de qualidade é crônico no Brasil para todos os segmentos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar de jogar poeira embaixo do tapete e amanhã eu resolvo, daqui a pouco tu não entra mais nem na tua empresa, porque a sujeira está lá, tu não fizesse coragem. Tá? De resolver. Então, essa questão, só para finalizar o que você falou, Cláudio, esse preconceito, eu tenho uma experiência aqui, eu não vou falar aqui, mas me questionou um grande empresário se eu tinha um caminhão, se eu já tive caminhão. Eu falei, eu nunca tive caminhão. Então, eu não vou usar as palavras que ele falou para mim. Eu falei, mas como é que tu vai me ensinar a cuidar de transporte se não tem nenhuma motocicleta? Né? Eu falei para ele, olha, eu vou pedir licença aqui, eu vou falar algo aqui, o senhor não se ofenda.
Mas eu acho que o senhor tem filhos estudando faculdade, universidade, etc. Correto? O senhor tem. Por que o senhor não tira seu filho, seus netos de lá e coloca no caminhão do filho? Porque não precisa ter caminhão para cuidar de gestão. Estação é uma ciência clássica. Eu posso cuidar de foguete do Elon Musk, eu posso cuidar de uma fábrica de sapato, de peça. Precisa disso. Especialista em gestão. Gestão, administração, você cuida. Então, aí ele ficou assim, ele entendeu, graças a Deus, entendeu? Ficou um pouco constrangido, né? Porque acho que ele se perdeu ali. Mas esse preconceito existe. Porque ele acredita que chegou até agora dessa maneira. Só que eu vou ser bem sincero, hoje em trazer para ele uma visibilidade real do negócio, ele vai perceber que não é bem aquilo que ele achava. Eu tenho um exemplo sobre isso, bastante influente ali, mais de uma situação que já ocorreu ali, que é a jornada do motorista, né? Eu tenho inúmeros clientes que têm as nossas soluções em rastreamento, em telemetria, e diversas dessas soluções te dão uma visão de como é que está a tua jornada. E a gente tem um sistema profissional de controle de jornada. Vamos botar a jornada profissional? Não, é que a gente comete alguns erros, isso, aquilo, e eu não quero fazer. Então, veja a visão do cara. Eu não quero a tecnologia porque vai apontar os meus erros. No mínimo, você precisava ter uma visão do tamanho do teu passivo. Eu posso estar cometendo erros, mas eu tenho que ter os dados. Olha, se acontecer uma trabalhista, se ocorrer um X problema, eu sei o tamanho da complexidade. Mas ele finge. Se eu não tiver o sistema, quer dizer que o problema não existe. Bom, olha, Jair, eu vou trazer aqui uma situação aqui para complementar. Eu fui numa palestra, numa aula, e um empresário falou o seguinte: eu não faço conta para saber lucro, porque o caminhão que eu usei 6 anos, eu vendi aquele dinheiro da venda, é o meu lucro. Ele acreditava nisso. Aí eu disse: oh, infelizmente você está errado. Então vamos lá. Se você vender um caminhão por 300 mil, vai lá no teu passado do caminhão e verifica o prejuízo acumulado que está desse caminhão. Ele não tem acesso, mas tem. Então, vamos supor que deu um prejuízo de 200 mil. Então, 300 tira 200, sobrou 100, correto? Tá. Aí eu falei: agora enxerga para o futuro. Provavelmente, tu tem passivo trabalhista aí, voando no etéreo, que se o motorista for buscar... Se tu fechar a empresa hoje, provavelmente ele vai buscar. E te buscar 300, então vamos lá. Tu tinha 300, admitia que era lucro. Eu estou te mostrando que não é assim. Você tem prejuízo acumulado, meu amigo. Eu sei que tem. E outra coisa, tem um passivo que vai cair de paraquedas lá no teu jurídico. E vai comer mais 300. Conclusão, prejuízo foi de 200. Então, vamos rever conceitos? Digo, vamos rever conceitos. Porque nós tomamos decisão em cima de algo que não é real. Tá. Uma outra que vou tocar aqui, que é muito delicado, Jair e Cláudio. O empresário que tem 500 caminhões, um patrimônio fantástico, ele não pode acreditar que tem um excelente gestor de frota pagando 3 mil por mês. Não pode acreditar nisso. Não, se ele acreditar nisso, é triste e lamentável. Porque, Jair, você já viu aí empresas grandes tombar, correto? Nós temos várias empresas aí, nesses 30 anos, vi várias empresas, grandes, gigantes, ficaram e depois caíram e tombaram. Independente do que foi a causa, uma delas é esse modelo precário de valorizar os talentos, de buscar, de dar o seguinte: querido, é teu, toca, chuta a bola aí, faça o que você gosta de fazer. Talentos. Então, se ele acha que com 3 mil ele tem um excelente gestor de frota e dá um automóvel para ele ficar feliz, porque o automóvel é para ir de madrugada resolver o problema do caminhão quebrado, né? Não é? É o celular. Não é um benefício, é mais um problema. O celular, o notebook. Aí, claro, o gestor, ganhei o carro da empresa. Pessoal, desculpe, estou tocando aqui numa situação. Não vamos acreditar nessa ilusão. Não dá. Como também a ciência, como dados, né? Outra coisa, é oferecido uma oferta gigante de soluções tecnológicas. Dentro da empresa tem que ter um sacizinho que ama isso tudo, que gosta disso, que ele vai tracionar ou vai empurrar a empresa para buscar isso.
Porque se a gente não encontra dentro da empresa alguém entusiasmado, que ame números, indicadores, essa visibilidade, eu sempre digo a palavra segredo é visibilidade. Se não tem, fica difícil, né? Concorda? Levar isso para um empresário que nem sabe o que é isso, ele tem medo da verdade. Mas o problema, né, Carlos? O problema é que muitas vezes eu tive uma experiência negativa recente. Eu não sei nem, eu sei o motivo por que contrato pessoas assim, né? Mas não dá para entender o motivo de como um empresário, um executivo, contrata uma pessoa. E eu tive uma experiência negativa numa empresa de grande porte que eu trabalhei, 2 empresas. Ele te contrata para você fazer diferente, para ter resultado diferente. Claro, diferente isso. Porque do jeito dele, toca do jeito dele. É simples assim, né? Muito objetivo. Aí ele te contrata o gestor de frota, né? Que um menino cheio de vontade, talvez que tenha que ser melhor conduzido, porque tem toda essa questão da experiência, e aí ele não dá autonomia. Não dá. Você dá posição e não dá autonomia. Aí cada assunto que você leva, e por incrível que pareça nessa era de gestão moderna, mas sempre foi assim, mas isso aí foi o dono. Isso aí foi o cunhado do dono que colocou, cara, no México que você vai arrumar encrenca. E aí eu concordo contigo em gênero, número e grau, quando nós falamos que nas empresas tem verdadeiras fortunas, e ontem nós falamos das pessoas, né? Eu nunca levei ninguém comigo em contratação nenhuma, porque nas empresas estão as verdadeiras fortunas. É você, empresário, executivo, que muitas vezes não dá a autonomia e o poder que o Carlos está sugerindo. Não significa autonomia e poder limitado. Isso é monitorado, mas tem que dar a opção dele poder trazer coisas novas. Autoridade e responsável. Só delega a responsabilidade, né? Só. E aí isso vai fragilizando a organização, fragiliza muito esse modelo, né, de administração. Então temos aí um campo fértil, né, Jair? Acho que esse bloco remete muito ao nome do nosso programa, né? Papo Sem Fronteiras, né? Ou seja, a gente falou de tudo agora, né? Ou seja, foi em todos os detalhes do problema, as pessoas, os modelos, cases, né? Mas o tempo passou novamente e precisamos de mais um intervalo aí. Daqui uns minutinhos retomamos para o último bloco, onde nós vamos ver agora não mais os problemas, mas quais são as soluções, como resolver essas situações. Até daqui a pouco. Até mais. Isso aí, voltamos para o terceiro e último bloco do nosso Papo Sem Fronteiras.
aqui com meu amigo Rodrigo e com nosso grande amigo Augusto aqui da Fabet, que está dando uma aula hoje aqui para nós, né? Muitos assuntos, muitos insights de como, ou quais são os problemas, onde eles estão, em quais os setores. Mas agora chegou a parte difícil, né? Que eu sempre cobro ao final de cada conversa, que hoje o segredo é justamente a troca que você faz, a rede de relacionamento, mas tem que chegar ao final de uma conversa, a gente tem que trazer resultados, a gente tem que dar os caminhos, o que eu quero bater nesse último bloco agora, e quais são as soluções, como que a gente resolve, o que que se faz para realmente identificar o problema de forma correta e solucionar esse problema. Dados a gente já viu que tem diversos. Aí a primeira coisa é canalizar esses dados, colocar as pessoas ideais para fazer a análise dessas informações, mas para quê? Para detectar o problema e solucionar, resolver, para que eu tenha uma melhoria contínua a todo momento, né? Como colocar em prática agora tudo isso que a gente falou nos 2 blocos ali? O que que eu faço hoje? Eu levanto o telefone e ligo para a Fabet, eu quero comprar o pacotinho de soluções aí que está tudo pronto, é fácil assim. Como a gente resolve os problemas para o nosso transportador? Eu vou começar então, depois tu, tá? Vou falar da Fabet um pouquinho. A Fabet desenvolveu esses modelos de capacitação dos gestores. Ela traz novidades desde estrutura organizacional de uma transportadora, a gestão de custos, como comprar o caminhão, a parte legal, o marketing. Então tem aí um pacote de conhecimentos que é oferecido para o gestor se capacitar. Aí vem o outro capítulo também importantíssimo, tão importante quanto, que é este motorista. Resgatar o motorista que está no limbo. Eu usei um termo há pouco, tocador de caminhão. A Fabet tem uma tarefa de resgatar, de transformar o tocador de caminhão no motorista. Motorista, vocês sabem que é aquele que gosta do que faz, cuida do caminhão, segue a legislação, é um cara, é o gestor de unidade móvel, que é o termo que usamos. Então a Fabet desenvolveu esse modelo. Então eu acredito, viu, Jair e Cláudio, que a Fabet é do trinômio, uma base de sustentação para conseguirmos desenhar um pacote de solução fantástico, rápido e competitivo para o transportador com estes dados. Então eu vou pedir para ti, Cláudio, o que você vê a Fabet? A Fabet tem a tecnologia, conhecimento, as competências desenvolve. Dados existem, né, Jair? Tonelada de dados. Então, com auditorias, consultorias, dá para unir tudo isso e oferecer uma solução praticamente personalizada para cada caso, né? Dá para fazer com muita rapidez e essa versatilidade e flexibilidade de direcionar caso a caso. Como é que você vê isso também, Cláudio, dessa maneira? Eu queria começar falando que, relacionando ao conteúdo de ontem, que a solução nunca é a mesma para outra empresa. Nunca. Se tivesse 1000 empresas de transporte para um determinado problema, a solução sofre mudanças para todas elas. E a solução vem parte de um contexto mais amplo, né? Amadurecimento da empresa, desenvoltura, controle, gerenciamento, pessoas, entrega, compromisso, cliente, fornecedor, né? Tem uma série de fatores. E eu vejo que a Fabet está preocupada, né? E nós temos que olhar a empresa como empresa e não a empresa como área. O grande problema é que muitas vezes você vai lá e compra a formação de um motorista, você forma, né? Você pega um motorista excepcional teu e transforma ele num motorista brilhante. Perfeito. Porque o motorista sabe o que tem que ser feito. Você só serve ele de condições de que ele consiga entregar. Porque senão fica aquela, né, no modo anterior nós falamos, eu dou a posição para ele de motorista, mas não deixo ele aplicar isso. Mas como é que eu dou a posição para o motorista e não deixo ele aplicar? É óbvio, eu vou lá e ensino ele, né, formo ele num contexto amplo de formação e vamos pegar um viezinho, direção. Aí ele tem que exercitar todos os fundamentos de direção econômica, preventiva e preditiva. E o comercial e o cara da operação, não, vai que tem que chegar, que tem que ir, roda a noite inteira, né? Acelera aí.
Como é que ele vai entregar os 30% de economia no combustível, os 40% de economia no pneu, se eu não estou trabalhando como empresa? Perfeito. E ele segue a ordem. E aí ele é responsabilizado porque ele não fez média no final do mês. Isso. Eu acho que foi brilhante a tua colocação, aí eu estou preocupado porque eu estou dando meio prato de comida a mais para ele. Sendo que o que ele gastou de combustível é 100 pratos de comida. Né? Então a empresa tem que ser trabalhada como empresa. O segundo ponto, que eu acho que o Jair comentou no módulo anterior, que tem que ser muito bem lembrado, nós falamos um pouco sobre isso ontem, e eu quero de novo trazer esse tema. Nós temos o controle da jornada do motorista, que tem 2 vieses. Um viés é o trabalhista, para você não ter trabalhista. Aí eu não faço controle porque eu tenho um monte de problema, como o Jair comentou. O controle por si só se faz necessário, independente dos problemas que você tenha, porque na hora que você tiver que se defender de uma ação trabalhista, você sabe exatamente o quanto é que você está devendo. E aí você vai poder se movimentar juridicamente 5 anos depois. Porque senão esse motorista, através do advogado dele, vai ter que pedir 1 milhão, 2 milhões. Eu já vi condenações de 2 milhões e 32 mil reais, entendeu? De uma condenação que por si só não para de pé com 300 mil, porque não tem controle. O controle é vital para isso. Se você não quiser pagar, é uma condição assumida de risco. Mas você tem que estar ciente do que você está fazendo. Né? O segundo ponto, né, entrando um pouco nessa questão de tecnologia, que nós falamos de como fazer para dar resultado, né, é o controle logístico. Ainda, voltando um pouco, no controle de jornada, nós falamos ontem, né, por que o motorista não chega no horário certo? Porque ele está livre. Ele para 1 hora para fazer intervalo de tempo de direção, ele para 2 horas para almoçar, aí ele estende para o horário noturno, eu tenho adicional. Né? Eu não produzi porque eu tenho 10 horas para produzir, tecnicamente falando. Eu tenho 11 entre jornadas, né? Então são 21 horas e eu tenho 3 horários para refeição. 21 mais 3, 24. Se ele extrapolar 15 minutos no intervalo de tempo de direção, 15 minutos em cada refeição, eu já saí fora das minhas 11. Eu não cumpri um ou outro. Então, essa gestão, Jair, que leva ao resultado que o transportador precisa, que é vital para o negócio dele, porque eu tenho certeza que se ele apurar na linha da vírgula, às vezes é melhor pagar certinho do que ficar com aquele compromisso, não sabe nem quanto que vai ser no futuro, ele não faz isso. Então, isso é uma forma. A terceira parte dessa forma, que é muito mais ampla, que envolve embarcador, envolve cliente, fornecedor, né, do cliente, é o controle logístico. O controle logístico bem feito, né, e aí com um aparato, e não adianta pedir para o teu funcionário que ganha 13 mil reais por mês fazer isso, né, que ele está lá apagando o fogo no dia a dia. Tem que ter pessoas que tenham capacidade de processar essas informações, capacidade de construção e capacidade de visão de futuro. Isso. E muito mais, que tenham conhecimento de empresa como negócio. Porque eu tenho que ligar vários fatores na minha fórmula de custeio para que eu tenha o custo do meu segundo, ou meu milésimo de segundo, como na telemetria, de quanto custa aquele tempo no embarcador. E aí, quando eu levar para o meu cliente, eu consigo separar, inclusive, meus clientes que são altamente rentáveis, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que tratar eles com o maior carinho do mundo. E por incrível que pareça, Jair, na carga fracionada a gente vê isso. O cliente que parece que não é rentável, muitas vezes é o mais rentável que você tem na operação. Mas sem você custear, você não sabe disso, porque é tudo subjetivo. Aí você quer ter um resultado e acha que vai descobrir uma fórmula econômica que vai gerar 30% de economia na empresa. E não é isso que vai acontecer. São várias, talvez dezenas e talvez centenas de pequenas ações que, somadas e tratadas como empresa, é que vão garantir esse resultado. E quem não mede, não gerencia. Não existe, não tem um ser humano na face da Terra que consiga administrar todas as dezenas de milhares de variáveis que acontecem no dia a dia, né, de uma operação. Você precisa da informação, precisa consolidar a informação, precisa depurar a informação para você modelar o teu negócio do jeito que você precisa as tuas particularidades e levar ao resultado que você espera. E é por isso que quando eu te falava em Bertin,
né? Fala em produtividade, que era muito acima das médias, né? No setor canavieiro nós fizemos a mesma coisa, né? Quando nós levamos isso, é modelar a operação, as particularidades dela. E o segredo está dentro da empresa, as informações estão na empresa e as pessoas capazes para fazer essa mudança estão na empresa. Estão dizendo, pelo que eu estou entendendo, a Ravex hoje tem 86 soluções, né? Em equipamentos são 30 dessas soluções, né? As principais aí estão na área de segurança, roubo de carga, que é a parte do rastreador. Aí falamos em telemetria, a parte de prevenção de acidentes. Aí nós temos a biometria e a facial para fazer o controle de jornada. Quer dizer, são um conjunto gigante de soluções que vão dar caminhos para fazer a gestão, mas que só o equipamento que vai gerar informação não resolve. Que eu teria que ter uma segunda parte, que é como tratar aquelas informações que um Rodrigo, por exemplo, na sua consultoria, consegue avaliar os problemas individuais de cada modelo de negócio e, com aquelas informações, dar o caminho do que seria a produtividade. E que disso eu vou transformar numa sala de aula, um alfabete, que vai pegar aqueles dados e vai conseguir capacitar aquele motorista, aquele gestor, para que ele atinja nos mínimos detalhes o máximo de resultado. Então seria essa a visão, é a junção dos negócios ali, de informações de experiência, é mais ou menos isso? Já é perfeita a tua colocação, é por aí mesmo a solução. Temos recursos disponíveis, tecnologia avançada cada vez mais, o gestor, a empresa às vezes tem um acesso, compra a solução, mas tem uma figura-chave, esse gestor entusiasmado, porque ele fica apagando incêndio, não sobra tempo para ele olhar os detalhes. Eu digo que o diabo na logística está nos detalhes, é uma frase antiga, né? É nos detalhes que está o grande problema. E eu, por exemplo, desde quando comecei em gestão de frota, sempre gostei de cuidar dos detalhes. Então, eu desenvolvi essa capacidade de pegar um microscópio e ficar, por quê? E sempre perguntando, por quê? Por quê? E não espero que o outro responda. Eu vou buscar a resposta, né? Fica muito melhor, né? Porque aí desenvolve conhecimento, né? E esse gestor tendo acesso a isso. Vou dar um exemplo aqui, viu, Jair? Eu, quando comecei no transporte, lá em 1900, gestão de frota em 82, 84, queria bonificar o motorista pelo consumo de combustível, que é clássico isso, certo? Fiz o projeto e meu conceito é o seguinte: pega a quilometragem que o caminhão percorreu no mês, pega o litro que ele abasteceu, que às vezes não é o consumo na época, faça a divisão, tu tem um desempenho quilômetro por litro ou inverso litros quilômetros. E achava que aquilo era fantástico. Fiz o projeto, levei para a diretoria mete bala nisso aí. Só que antes de eu implantar, uma voz falou o seguinte: fale com fulano que é o melhor motorista já com experiência. Fui lá falar para o motorista: olha, eu vou implantar um sistema de bonificação pelo consumo. Ele disse: pô, Augusto, que legal. Olha o que ele falou para mim, Rodrigo e Jair: só tome cuidado, porque o motorista que ficar no plano, ele vai ter um rendimento melhor do que aquele que vai entregar açúcar na época, lá em Frederico Westphalen, lá. Aí ele falou isso, porque ele falou subir, descer, plano, etc., isso influencia no consumo. Quando ele falou isso, Rodrigo, eu peguei, rasguei o projeto. Rasguei o projeto, mas, desculpa, eu não conheço, aí levei anos, já ia para descobrir uma solução. Aí fiquei procurando, então é matemática pura. Então eu tenho que fazer uma equação, tu viu lá, né? Uma equação que vai associar peso, velocidade, topografia, horas do motor ligado do caminhão, etc., no consumo. Levei 12 anos para encontrar a solução, porque como eu não sou matemático, eu perguntava para alguns e nunca ninguém revelou o segredo, que é o método do mínimo quadrado. Regressão linear simples ou múltipla, variável. Encontrei um livro de um americano, estatística avançada. Levei 3 anos para entender o que o autor queria dizer. Eu tenho dificuldade. Levei e consegui. E hoje, quando transfiro, inclusive, para os alunos a ferramenta, que diz o seguinte: olha, rapidinho,
Você escolhe uma rota fixa, você vai lá buscar dados das viagens daquele caminhão, daquele segmento, não vai buscar caminhonete e comparar com carreta. E você vai fazer a leitura. Quantas horas o motor ficou ligado? Qual foi o peso da carga? Qual foi a velocidade média? E coloque lá um número. Se tu acha que o Augusto é motorista, usa o número 1. Se tu acha que o Augusto é um condutor, número 2. Se tu acha que o Augusto é um tocador de caminhão, coloca o número 3. Aí ele vai pegar aquela matemática toda e vai dar uma equação de consumo para aquela rota. Aí tu brinca. Qual é o consumo de diesel se for 26 toneladas, 18 horas motor ligado, conduzido por um tocador, etc. Já dá uma projeção de consumo. Aí fica fácil, tu compara o que a matemática diz com o que aconteceu, aí tu começa a entender quem é quem e descobrir a oportunidade. Eu estou trazendo esse exemplo justamente porque que eu fui buscar isso. Eu não desisti, eu sou teimoso. Levei 12 anos para descobrir. Quando eu descobri a solução, porque aí você tem que desenvolver modelos matemáticos, né? Aprender a desenvolver, pô, que maravilha, você fica encantado porque a solução existe, está disponível, e é incrível porque esse modelo matemático já foi desenvolvido por Legendre, um matemático francês do século XVIII. E está aí, nós não damos valor e ferramentas poderosíssimas para ajudar a resolver. Viu? Então, tá aí, está em casa a solução, viu, Jair? Você está me dizendo com esse case aí Sim. apontado ali, algumas sinalizações para os empresários transportadores, né, principalmente, que vieram de uma visão, quase todo grande transportador hoje era um motorista, o dono de um caminhão há alguns anos atrás e hoje virou um grande empresário. Só que ele acha que aquilo que eu construí nesses anos é a solução para manter ou continuar crescendo. E, na verdade, você administrar um caminhão, 10 caminhão, é olho a olho, é tete a tete com o motorista. Você administrar 100 ou 1000, já não consegue mais isso. Você delegou para alguém, né? Essa função. Exato. E aí você levou 12 anos para aprender essa técnica ali. É evidente que eu não posso ter um cara que está atrás de uma mesa, que está administrando diversos números, ele não vai ter esse tempo para aprender. Por isso, alfabeto e transfere. E por isso de um consultor que tenha estudado isso, de um equipamento que traga essas informações e um treinamento dentro do alfabeto. É que fecha o ciclo. Eu não precisa ficar 12 anos investido, né? Não, esquece, fica tranquilo, querido. Nós estamos transferindo para você aqui, Rafa. Só entenda, né? Só entenda o método, né? Eu acho que isso que é o segredo, Jair. O que acontece? Nós temos ferramentas maravilhosas, nós temos sistemas maravilhosos. Nós falamos ontem na qualidade de informação de dados do sistema, que é muito, sim, isso é uma preocupação, porque muitas vezes eu tenho sistemas poderosíssimos, gasto uma grana considerável no final do mês, né, de implantação e de manutenção, e aí eu despejo informação lá dentro, né? E essa informação depois tem que ser trabalhada sobremaneira para poder gerar um insight que você consiga prever, né? Ter uma previsibilidade de futuro. Perfeito. Vou complementar a palavra autonomia. Vou valorizar essa palavra, tá? O gestor com autonomia, tá? Autonomia. Lá na empresa, o diretor falou assim, Augusto, que eu pedi a licença para entrar nas outras áreas. Posso entrar lá no financeiro, no contábil, lá no armazém para ver? Augusto, está autorizado, só não compromete tua função. Então, pronto. Então, ele reuniu os gestores, é o seguinte, o Augusto, né? E brincava, né? Augusto gosta de arranjar confusão, de dor de cabeça. Ele vai lá no armazém, vai ficar observando uma empilhadeira, um sistema de estocagem, uma dala para carga, e deixa ele quebrar a cabeça. E se ele trouxer a solução, é para então eles deram autonomia. Então, isso é importante. Alguém tem que abraçar e dar o seguinte, vamos, a empresa está autorizando, vamos parar com essa competição, né? Essas coisas assim, meio ruidosas, meio ruins, que atrapalham o desempenho da empresa, né? Que é uma questão pessoal, personalidade, né? Então, isso eu quero valorizar. Alguém tem que dar autonomia para as pessoas que gostam de fazer as coisas, ou que sabem fazer, para fazer as coisas. Acho que é isso aí. E acho que assim, complementando, Carlos, para a gente indo para o final do bloco, a autonomia tem que estar ligada a conhecimento.
né? Porque autonomia, né, é uma condição que você coloca no teu colaborador que tem que ser muito bem medida. Porque se ele não tiver conhecimento, ele pode ter a melhor boa vontade do mundo e pode te gerar estragos, às vezes, irreparáveis. A tomada de decisão não vai ser a mais precisa. E aí, o que acontece no mundo da consultoria? Essa condição ampla de visão, de negócio, de empresa que nós falamos, né? Ligada a esse conhecimento, porque o consultor, ele não conhece da empresa. Ele conhece de negócio. E é esse conhecimento amplo, entendendo da empresa, que essa pessoa conhece demais da empresa e não conhece, não tem nem tempo para poder ver negócio. Não tem, né? Que ligada que geram a condição favorável para você ter essa massificação de informação. E aí eu vou falar um pouquinho da telemetria, né? Voltando nesse assunto para a gente poder fechar, de uma experiência que eu tive. Eu tive uma experiência, você falou do combustível, o empresário me mostrou lá, falou, olha aqui, esse cara 2,40 de média, né? Eu falei, roda com que peso, que região e tal. Já colhi minha informação, já sabia se a média era boa ou era ruim. E olha esse aqui, ó, 2,70, 2,60. Esse cara aqui, ó, temos que levar a frota para esse padrão. Eu falei, roda em que região, que operação, de que jeito e tal. Eu falei para ele, você já parou para pensar que o teu melhor motorista é o de cara de 2,40? Tá vendo? É isso aí. Não pode, não existe. E é um transportador grande, bem sucedido, né? Por si só já é brilhante, né? Por conseguir ocupar uma posição dessa, conseguir tornecer isso, uma frota nova, e não tinha essa visão. E pior, remunerava por fixo. Esse é o maior Aí problema. o melhor motorista que não gerava prejuízo para ele, nem manutenção nem pneu, não ganhava o prêmio, e o Matou cara o que estava motorista. derretendo o caminhão ganhava, cupim de ferro, como os motoristas falam. E tinha telemetria na frota, Tinha. Olha, né? E tinha telemetria da Scania. E aí, olhando a telemetria da Scania a fundo, e eu peguei duas empresas como exemplo, eu vi os indicadores dessas duas empresas, que são, inclusive, duas empresas que são referência em usar a telemetria da Scania. Mesmo dentro da telemetria da Scania, eu acredito que tem entre 10% e 20% de espaço para fazer resultado. Perfeito. Porque isso precisa de visão e de conhecimento, de mecânica, de dirigir caminhão, de estrada, de carga e descarga, de tempo, de máquina. É muito amplo. E quando a gente desenvolve tecnologia, o engenheiro desenvolve o software, o engenheiro calcula o caminhão, um desenvolve a transmissão, outro diferencial, outro motor. Aí o instrutor não está conectado com a cabeça do engenheiro, não conhece os princípios, os fundamentos. Como é que vai gerar resultado? E ter essa cabeça na empresa não é fácil. E essa pessoa, né, tem que ter espaço, né, tem que ser analisado o que ela está propondo e tem que começar de alguma forma. E é dessa maneira que a gente chega no resultado que você estava perguntando. Isso foi um papo muito bacana, principalmente porque, além de trazer todo esse conhecimento para o nosso público, nós temos mais um grande registro no dia de hoje ali, que é a parceria Ravex com Fabet, né? Ou seja, que tudo isso que foi discutido no nosso dia, nós vamos levar em prática, levando um simulador para dentro da Fabet, levando todos os nossos painéis de indicadores, painéis de LED para formar os indicadores de desempenho, todas as nossas ferramentas, para que elas possam começar a ser medidas, analisadas nos mínimos detalhes, mas com um histórico passado. Quer dizer, me mostra os últimos 3 anos, como é que é cada modelo de caminhão, como é que é cada região, como é que é cada peso, cada nota fiscal, cada tempo para ser estudado. Agora, estudamos e criamos a mediana. Agora vamos botar os motoristas lá treinarem num equipamento, um simulador da Scania, né, que simula tudo como se fosse real. Nós vamos botar lá para treinar esse motorista para que ele tenha a visão do todo, que hoje ele tem a visão, quando eu estou dirigindo, eu tenho que estar concentrado no volante, eu tenho que estar concentrado no trânsito, né? Quando você bota ele num simulador, ele está ali preocupado com o desempenho. Agora, olha a tua troca de marcha, qual a consequência que ela gerou. Olha o teu pé no acelerador, qual a consequência que ele gerou. Então, passa a dar a responsabilidade para ele do número, ou seja, está ensinando ele como atingir o número. E aí entra essa gestão do empresário, a gestão do negócio, para transformar aquilo em resultado. E, evidentemente, bonificando também aqueles que são os melhores, né? Já não pode esquecer daí do cara que realmente recebeu o treinamento, que foi motivado, que está cumprindo a risca, ele também tem que ter um resultado, né? Então, foi muito... Meritocracia, né, Jair? Meritocracia, basicamente, né?
Eu deixo então agora para vocês ali, porque o nosso tempo já a longe já explodiu, né? Deixo para as considerações finais, baseado em tudo que a gente discutiu aqui internamente. Qual é o recado que vocês querem deixar para os nossos internautas? Primeiro eu quero agradecer, Carlos, a tua disponibilidade de vir até aqui, né? Agradecer o Kaiser, né, que é diretor-geral da Fabet, que acabou facilitando, né? E você estar aqui conosco, dividindo essa história de vida bonita. Pena que o tempo é muito curto. Mas eu sou muito grato de estar novamente na Fabet, né? De estar vivendo isso novamente, e eu tenho um propósito de vida, né, particular, que é dividir parte daquilo que eu aprendi na minha vida, transferir isso de maneira até gratuita, se for o caso, né? De honrar, eu costumo de falar muito essa palavra, de honrar aqueles que outrora acreditaram em mim, que me deram oportunidade e me propiciaram esse desenvolvimento. Quero agradecer também você, Jair, né, por abrir as portas, né, pela parceria, pelo compromisso, pela essa visão, não só de empresário, né, mas eu vejo que você tem uma visão de negócio muito mais ampla do que poucos empresários no mundo têm. Uma visão de ganho compartilhado, de realmente parceria, de que num ecossistema, de que todos são importantes e todos têm que ganhar, né? E também, né, pela essa tua garra de inovação, de trazer diferença, e de quando a gente coloca um problema, eu tenho te acompanhado há algum tempo, já há alguns anos, de quando a gente coloca um problema, você traz a solução, né? E você de maneira muito simples, objetiva, e muitas vezes eu sei que você bancou isso do bolso, mas você está muito mais, às vezes, muito mais preocupado em ter o diferencial com o teu cliente, né? E atender o cliente a 100% do que só na questão econômica. Muito obrigado de novo, e conte comigo para o que der e vier. Eu que agradeço a parceria e as palavras aí. Bem, eu vou primeiro agradecer o Cláudio, conheci há pouco tempo, fantástico, tá? Um ser humano, tá? Houve uma energia muito legal, né? De respeito, de confiança, parabéns, agradecer. E também agradecer porque colocaste aqui na frente da Ravex, né? Você que abriu as portas, e muito obrigado. E Jair, essa paixão que você tem pelo que você montou, estruturou, isso é fantástico. Por isso que está sempre inovando, trazendo soluções. E a humildade dos dois é fantástica também, parabéns, tá? Não vê nada de prepotência, vou ser bem sincero, de arrogância, nada. É humildade, seres humanos que lutaram para chegar aqui, né? Todo mundo lutou, tá? E hoje estamos compartilhando. Eu vou aproveitar a palavra seguinte: devemos gostar de dividir moranguinhos, né? Não é isso? Não querer comer um prato de morango sozinho, para quê? Vai se engasgar, vai fazer mal, né? Com certeza. Então, moranguinho, emérito, ganha moranguinho. Aquele que se esforçou mais, ainda vou dar mais uma latinha de creme de leite para sentir o sabor mais ainda, né? Porque ele merece. Então, parabéns, obrigado, tá? Estou à disposição. Nós temos um trabalho bacana, a Ravex, o Fabete e o Rodrigo aqui articulando aí para a gente avançar bastante, que a Fabete realmente é algo fantástico que foi estruturado lá. Tá? E nós estamos ajudando a resgatar, né? Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a presença de ambos aí, nós, inúmeros novos programas ali, porque agora vai ser semanal, né? Ou seja, o Papo Sem Fronteira, todas as sextas-feiras, 19 horas, teremos um programa aí a ser lançado, sempre com muito conhecimento, pessoas do mercado que dominam do que estão falando, né? Então eu só tenho a agradecer, porque a cada programa desse aqui a gente aprende pra caramba, né? Coisas novas, insights diferentes, e essa troca que eu acho que é salutar, e é o objetivo do nosso programa Papo Sem Fronteira. Por hoje era isso, ou seja, ultrapassamos de longe aí o nosso tempo inicial, mas realmente foi um papo muito descontraído, um papo muito legal. Obrigado aí a Fabete, obrigado Rodrigo, obrigado Carlos, e conto com os sininhos de vocês ali, apontando ali o que acharam do nosso programa, façam perguntas, sugestões, indiquem para os amigos, porque o objetivo é justamente esse, a gente transmitir conhecimento. Um forte abraço a todos vocês.